Cassol, eu tenho 25 anos, eu sou formada com ensino médio e magistério com habilitação em educação infantil e anos iniciais, sou egressa da FAED, sou do currículo antigo, a última turma que encerrou o currículo antigo, então eu tenho habilitação em educação infantil, me formei em 2015 atualmente estou fazendo uma disciplina de educação infantil no programa de pós-graduação e mestrado em educação, na FAED também. Eu trabalho há quase 9 anos na profissão, sempre trabalhei na área. Então, em 2014 eu ingressei aqui como bolsista da FAED e no final do ano letivo eu fui convidada a participar do projeto de atendimento escolar hospitalar. E em 2015 eu ingressei aqui como pedagoga, então, mas para estar aqui eu tenho que fazer a prova de ECT, né, do estado. Então aqui desde 2015 e 2016 trabalhando do 1º ao 5º ano como pedagoga aqui no atendimento escolar hospitalar mesmo. Então, aqui dentro do hospital a minha prática pedagógica é pautada na rotina hospitalar. Eu não tenho não é uma praxis muito minha, mas aqui no hospital a gente precisa organizar muito isso de acordo com a rotina do hospital. Então a minha prática aqui ela é colocada de acordo com como o hospital funciona. Então eu realmente tenho os horários que eu posso atender os pacientes, tem horários que eu não posso, e tem que respeitar principalmente o horário das refeições e o horário de medicações. Então eu organizo a minha prática nisso. Nós temos um sistema no sistema de saúde aqui, né, informatizado, que é o Micromed, e a gente tem acesso a esse sistema com uma senha, então a gente tem acesso a todos os pacientes internados no hospital. Aí a gente pesquisa de unidade por unidade, descobrindo os pacientes que têm idade escolar, então a gente vai a cada paciente, eu por exemplo, trabalho 40 horas no hospital. Então eu faço isso pela manhã, eu vou até cada um dos pacientes, explico o que é o projeto, que tem a lei do estado que ampara as crianças, né, que está ligado à educação especial. Então eu apresento o projeto dessas crianças, faço uma ficha, que é um cadastro, e convido essas crianças para virem para a sala, mas primeiro eu tenho que passar pela enfermagem. Segunda a sexta, das 13h30 às 15h30, eu tenho atendimento em sala, que acontece nessa sala, que eu atendo todas as crianças que são muito seriadas, do 1º ao 5º ano, com atividades de acordo com cada ano escolar, ou às vezes coletivas também, dependendo do planejamento. E as crianças que não podem sair, eu organizo o meu tempo e atendo eles no leito individualmente. Então tem crianças que eu atendo na parte da manhã, depois que eu faço essa rotina, que a gente chama de ronda hospitalar, que a gente passa de unidade em unidade, e aí à tarde eu atendo sala, e depois das 3h30 eu atendo até as 5 horas, eu atendo o resto dos leitos. O planejamento ele já acontece mensalmente, então uma vez por mês a gente para, uma tarde, trabalha eu e mais 2 meninas. Então nós 3 sentamos, planejamos o trabalho mais com projetos, com determinados assuntos, e a gente já organiza um planejamento do mês inteiro. Então a gente faz o planejamento mensal e aí a gente se aplica cada um de acordo com o ano escolar. Aí a gente faz uma alfabetização ligada a isso, inicia uma leitura, faz uma contação de história, um teatro, fantoche, de acordo com cada planejamento e momento que a gente está vivendo aqui no atendimento. Então, o atendimento ele se dá a partir disso. Então, eu já tenho meu planejamento, eu vou chegar um paciente, por exemplo, na infectologia, que é a unidade de isolamento. As crianças do isolamento são crianças que provavelmente a gente não pode adentrar de jaleco e da forma que a gente está. Então, a gente tem uma necessidade especial. A gente vai colocar um jaleco a mais, um avental, né, um avental mais descartável, luva, touca, máscara. Em caso de tuberculose, a gente utiliza uma máscara super protetora, que é uma máscara bem grande, então a gente entra no paramento. Então, realmente, a gente organiza o nosso atendimento. Então, a gente também tem um nível, né? Até onde que a gente vai com aquele paciente. Então, a gente tem uma conversa com o pessoal da enfermagem, com médicos,
com nós aqui entre nós, no nosso setor, então a gente se organiza para ver de que forma vai se dar o atendimento. A gente tem uma frase famosa que a gente deixa um pouco, se leva um pouco, né? E aqui no atendimento a gente brinca muito disso, de aprender, a gente não aprende propriamente dito, então a gente brinca de aprender. Então todas as crianças que chegam aqui, independentes de classes sociais, porque a gente, por estar no hospital público, todo mundo aqui é da mesma forma. Tanto que a gente atende a rede municipal, estadual e particular. Nós atendemos todo o estado, todas as cidades possíveis, até inimagináveis, que a gente nem realmente imaginava que existia no nosso mapa, a gente atende. Então as crianças chegam aqui e usam a roupa do hospital. Então tem criança que a gente não consegue perceber e também a gente não faz o juízo de valor e nem deve. Então, para nós é muito tranquilo isso. Mas existem sim crianças, por exemplo, a gente está alfabetizando, que não conhecem material dourado. Então, gente, assim, você já brincou com material dourado? Não, então eu vou te explicar. Então foi Maria Montessori, uma médica italiana, que então a gente faz todo um contexto e a gente começa brincando com a criança. Depois a gente vai mostrar para ela que brincando ela está aprendendo a contar. A gente mexe com os lápis. Então, eu quero 2 mais 2. Então, assim, a prof tem 2 canetinhas, eu quero mais 2. Então, a gente vai brincando. Tem crianças que não têm canetinha em casa. Então, a gente consegue fazer com que ela conheça, conviva, compreenda e muitas vezes ela até... Então, a gente também, como a gente ganha bastante doações de materiais, a gente faz bingos. Então, tem crianças que têm a possibilidade de levar para casa. A relação com as famílias, assim, é bem intensa. A gente pega um vínculo bem forte com as crianças. Mas a gente também pega um vínculo, eu digo, um pouco mais forte também com as famílias, porque a criança não sabe pelo que ela está aqui, ela não sabe pelo que ela está lutando e o que ela tem, mas a família sabe. Então, o nosso apoio realmente é a família e eles, o nosso, né? Nós para eles, quer dizer, porque tem famílias que muitas vezes dizem, eu não vou levar meu filho no atendimento, mas as crianças amam estudar. Então a gente já consegue, a partir do momento que a gente conquista uma criança, que a gente chega para convidar essa criança para o atendimento, a gente já chega para a família, a gente fala, olha, é legal ir para a escola, aqui tu vai aprender de um jeito diferente, tem uma professora com um pouquinho mais de tempo para você. Muitos nos perguntam como é que é o feedback que a gente tem do atendimento. O meu feedback é as famílias. Então é um tchau com um abraço e um choro, é um até logo, é uma carta embaixo da porta, é um abraço bem apertado, é um sorriso que a gente não tinha no início da internação, é quando vem consultar no ambulatório, vem bater na porta, a gente só veio te ver, a gente veio ver como é que tu tá, a gente veio ver se você tá aqui ainda. Então a gente acaba tendo uma relação bem importante com as famílias. A gente é muito questionado, mas e o óbito? Como é que funciona o óbito, né? Assim, a gente chega num determinado momento em que a gente percebe que ele realmente é uma fase natural da vida. Então aqui dentro do hospital a gente sente, é doloroso, às vezes em casa tu começa a questionar, tu começa a se perguntar por que isso aconteceu com determinada criança, se é uma missão que ela cumpriu, se é uma coisa de fé, a gente não compreende, a gente não trabalha com isso. Mas eles dão uma força pra gente que a gente às vezes fica pensando, meu Deus, da onde que a gente tira tanta força? Por quê? A gente sabe que a morte vai acontecer pra todo mundo um dia. Só que aqui dentro a gente percebe muitas vezes que eles estão sofrendo tanto que quando eles descansam acaba sendo mais uma tranquilidade mesmo. Quando me perguntam do óbito eu sempre falo, a gente recebe força em vez de dar. Então assim, trabalhar aqui dentro tem muita essa gratificação. É uma gratificação de generosidade, de encantamento, de doçura, de você vir trabalhar e você esquecer dos seus problemas porque você sabe que você está num lugar onde você é bem vista, porque você está para fazer o bem, mas pelo contrário, a gente mais recebe bem do que a gente faz. A partir do 3º dia de internação de cada paciente, a gente entra em contato com as escolas. Então, o nosso contato não é para avisar a escola que a criança está internada, esse contato é da família. O nosso contato é para avisar a escola que essa criança está sendo assistida e atendida por uma equipe pedagógica. Todas as crianças, e a gente liga escola por escola e avisa, ó, fulano de tal, turma tal está sendo atendido por uma equipe pedagógica, e assim que esse paciente for de alta, a gente envia um relatório. Cada paciente que vai de alta e que ficou a partir desses 3 dias, a gente envia um relatório individual e descritivo para as escolas.
Então todas as crianças, a gente preenche uma ficha diariamente, onde a gente conversa e a gente explica sobre o que ela está trabalhando, como vai ser. E aí depois disso a gente envia um relatório para as escolas, onde a gente coloca os conteúdos, né, os objetivos de aprendizagens, e a gente faz as considerações. Não é avaliativo, é descritivo, é um processo. Para mim, as limitações aqui no hospital, que são bem pertinentes, são ligadas realmente à educação especial. A gente não atende a educação especial. Então isso para mim é uma coisa bem impactante, que eu também eu digo que a gente tem que lutar mais pelos direitos e pela formação continuada. Porque no estado a gente não tem essa formação continuada. Nós temos crianças com síndrome de Down que estão em fase de alfabetização, que frequentam a PAES escolas regulares. Mas a gente não consegue atender porque a gente não tem essa formação e a gente não tem uma organização também. A gente atende os escolares, ditos normais. Então, as crianças com síndrome de Down, com alguma paralisia, então a gente acaba que a gente não atende esses pacientes. Então, pra mim, essas limitações são mais chatas. Eu digo chatas porque tu chega numa unidade, uma criança te recebe tão bem como ela te recebe, sedenta de aprendizagem, parece que às vezes tem um limite. Então, esses são desafios que a gente também, são barreiras que a gente quebra. Só que eu sei que eu não estou preparada para atender esse paciente e eu deveria estar. Mas a gente também tem um regimento interno do hospital, do setor de pedagogia, uma chefia que nós somos ligados. Então a gente anda conforme a música, né? Então eu acho que são limitações que o atendimento hospitalar escolar tem, que a gente deveria realmente ser revisto, devia aparecer mais nos editais, deveria ser cobrado mais de alguma forma, deveria ter uma formação continuada. Esses são desafios que a gente tem que quebrar mesmo e são as maiores limitações. As nossas políticas que não tem realmente são isso, que é esse amparo. A nossa política, ela rege muito que é o amparo à criança enquanto hospitalizada. Então ela tem todo o acesso possível. Ela também tem a parte de humanização, tem a parte de coerência, de conhecimento e eu digo muito assim, a gente tem que ter um discernimento. Tem um paciente na unidade aqui de pós-operatório internado há 8 dias. Essa criança ela não pode sair da cama, mas ela também não quer o atendimento. Então eu respeito, isso é uma questão de humanização. Então tem uma questão de respeito. Então a gente chega e fala, ó, você não quer o atendimento nesse momento, mas a prof passa aqui todos os dias e eu vou perguntar. Eu vou ser um pouquinho chata, mas eu só vou passar. Se você me quiser, você me chama. Eu vou atender outra criança, mas você me chama. Você não quer um gibi, uma coisa para ler, um livro, um poema, uma música? Então a gente vai tentando. Então a gente não deixa de oferecer um trabalho que existe todos os dias, só que a gente também respeita as limitações. A gente sempre tem que lembrar disso, que a gente está dentro de um hospital. Funciona muito bem, tem uma equipe legal, a gente pega junto. As crianças gostam de vir para a escola, principalmente no primeiro quinto ano. Essa aqui é uma festa. A gente sempre consegue trazê-los e fazer bagunça, porque a gente também quer que eles se distraiam um pouco. Então essa é a nossa fala. Sai um pouquinho do quarto, vem se distrair e fica lá 10 minutos. Ó, eu faço uma aposta. Você vai, eu duvido você não gostar. Ou então a gente brinca, vocês vêm, se vocês não gostarem, vocês podem voltar. Geralmente ninguém volta. Então a gente consegue realmente fazer com que a política seja colocada aqui dentro dessa forma. Mas eu acho que por ser pautado na política de educação especial, ele não